Olá, bom dia. Como eu coloquei aí nos stories, né? Vim aqui falar um pouco. Ontem eu assisti a série lá que fala da trajetória de Simone Biles. E eu vim aqui falar um pouco para vocês do que foram as minhas impressões de uma forma sistêmica assistindo a série. Não sei se vocês já viram, mas hoje no Brasil ela está em segundo lugar aí das mais assistidas. E o que nós percebemos lá é muito interessante ver a trajetória desta grande ginasta, né? Cheia de medalhas, cheia de méritos, cheia de conquistas. Então vale muito a pena ver, até para entender um pouco da luta dela, né, pela saúde mental, dessa busca dela por estar bem e o que ela enfrentou na vida. Então eu vou falar um pouco para vocês aqui de uma forma sistêmica, para que a gente compreenda de uma maneira sistêmica o que estaria por trás aí dessa dinâmica e até dos sintomas da Simone Biles, né? Então, em 2020, né, ela desistiu da prova em Tóquio em razão da sua saúde mental, que não estava bem. E aí ela começou a fazer tratamentos, né? O que a gente percebe na série que fica muito evidente? A Simone, ela foi criada pelo avô materno, que a cria desde que ela tinha 6 anos. Ela, juntamente com uma irmã mais nova. A mãe dela era usuária de drogas e sempre esteve envolvida com vícios. E esse avô materno, juntamente com a segunda esposa, pegou a adoção de Simone Biles e cria a Simone. Mas o que é um fato chocante na história da Simone? É que mesmo ela sendo uma atleta brilhante, ela não acredita em si. Então ela tem toda essa batalha dela construindo como se fosse um personagem, né? É as máscaras que a gente utiliza para vir para a vida quando a gente está muito de forma inconsciente. Então nós utilizamos de quê? Nós nos utilizamos de máscaras para vir para a vida, e a forma como ela encontrou de lidar com tudo isso é provando que podia ser melhor, que cada vez ela pode ser melhor. Se nós analisarmos esse esporte dela que ela pratica, ela tem um tipo de salto que é só dela mesmo, então a gente percebe que ali há um grande impulso de morte. Cada vez que ela faz um salto daquele, ela coloca em risco a própria vida. Quando a gente percebe na fala dela, fica muito claro que ela tem uma grande dificuldade de perceber o amor próprio por ela mesma, de ver que ela tem esse poder nela mesma. Obrigada às meninas aí, Nívia, Mônica, Cíntia, Alessandra, Patrícia. Muito obrigada, meninas. Então, o que ficou muito claro ali? O que uma pessoa dessa pensa? O primeiro grande desafio da vida dela enquanto criança. Obrigada, Roberta. Então, o que é um grande desafio quando a criança se vê frente a uma dificuldade dessa? O que ela espera? O que uma criança, quando ela nasce, ela já vem ali no sistema querendo salvar aquele sistema. E aí, qual que é a mensagem que fica no inconsciente dela? Poxa vida, eu nasci e mesmo assim a minha mãe não pôde deixar as drogas para ficar comigo. Esse aí já é um grande ponto muito importante. Então os filhos, eles querem muito salvar os pais. Eles acreditam que eles têm esse poder de salvar os pais. E me chamou muita atenção dela perceber na fala dela que ela mesma não se acha competente. Então, todas as pessoas da equipe fortalecem porque reconhecem nela esse lugar e essa força. Mas ela tem essa dificuldade de reconhecer nela mesma esse poder. E o que acontece? Onde nasce isso? Porque ela não se sentiu suficiente para os pais. Qual é a raiz disso tudo? Os pais, apesar das questões deles, eles não conseguiram ficar com ela.
Então isso gera uma ruptura na alma da criança. A criança sente essa falta. E uma outra grande confusão, a Simone, ela foi criada pelo avô materno, juntamente com a segunda esposa dele. E numa entrevista dela, obrigada, Beth, numa entrevista dela, ela fala que é muito confuso para as pessoas quando ela diz que o pai dela e o pai da mãe dela são a mesma pessoa. Então, muito claramente ali, a Simone, ela está fora do lugar dela. E qual é esse lugar que nós temos força? No lugar de filhos. No lugar de filho do meu pai e no lugar de filho da minha mãe. Esse é o lugar de força. Então, quando a criança interpreta que o avô é o pai dela, isso gera uma confusão na mente dela. E algo que nos enfraquece muito é estarmos fora do nosso lugar. No nosso lugar, a gente tem força, tem conexão com a vida. Nós precisamos ocupar o nosso lugar e sair desse lugar de salvadores. Ou quando ela se vê filha do avô dela, ela tá de que tamanho? Qual é o tamanho que ela ocupa quando ela se vê filha do avô? Como ela percebe a mãe? Neste caso. Cadê as meninas que estão aí? Que entendem um pouco. Então, quando elas ocupando um lugar do mesmo tamanho da mãe. Muito bem. Ó, ela se vê irmã da mãe. Então, ela sente que a mãe está do mesmo tamanho dela. E isso é uma grande confusão. Esse lugar nos tira a força. Se eu acho que eu sou do tamanho da minha mãe, eu perco a minha força. Porque eu sou menor que a minha mãe. O único lugar que nos traz força é o nosso lugar. É o lugar de pequena, de filho da mãe. Então, quando ela acha na cabeça dela a confusão, não é só das pessoas que a ouvem falar. A confusão está primeiro na cabeça dela, onde às vezes ela se vê como filha, às vezes ela se vê como neta do avô. Então isso é uma primeira grande confusão. E se eu não estou no meu lugar, eu não tenho força. Independente de como são os pais, de como é o pai, de como é a mãe. Esses são os únicos pais possíveis. Não temos como trocar de pais. É neste lugar que a gente ganha força. Então, o que eu percebo? Mesmo que ela tenha toda aquela estrutura, que ela tenha todo sucesso... Oi, amor! Então, mesmo que ela tenha todo sucesso, toda a estrutura, uma grande fortuna, mesmo assim ela não se sente capaz. Mesmo assim ela está o tempo todo se desafiando. Também te amo. E aí, o que a gente percebe ali na série? O que fica muito claro? Que as pessoas aprovam ela, então ela espera o reconhecimento vir de fora. E de onde é que a gente precisa ter esse reconhecimento? De dentro de nós mesmos. Então, quando eu sei quem é o meu pai, quando eu sei quem é a minha mãe, e eu percebo essa força que vem deles, eu tomo isso e eu vou para a vida. Então, ela o tempo todo, ela não confia e ela não acredita nela mesma. Ela declara lá na série que quando termina os campeonatos ou quando termina as Olimpíadas, ela entra meio que em desespero. Eu vi uma reportagem dela onde o repórter pergunta o que ela faria depois e ela não sabe. Porque a vida dela se resume nesse resultado que ela tem. A vida dela se resume nisso que ela construiu como se fosse ela mesma. E ali há uma grande dificuldade de perceber o valor próprio dela. Oi, tia! Minha tia na live. Então ali é uma grande dificuldade de perceber o valor que ela mesma tem. Ela declarou, inclusive, que ela tá percebendo a proximidade da atleta brasileira e ela tá muito preocupada,
porque ela não sabe se ela vai conseguir resistir mais a uma próxima Olimpíada. Por quê, gente? Porque a pessoa ficou escrava ali de ter bom desempenho, de ter um bom resultado. Então é como se a vida dessa pessoa tivesse atrelado ao resultado que ela apresenta. Então a mãe não pôde ficar com ela. Ela foi criada pelo... Oi, Cris. Ela foi criada pelo avô. E aí o que ela sente? Que ela precisa se provar o tempo todo, ela precisa buscar reconhecimento o tempo todo. E isso para uma pessoa acaba sendo uma escravidão. Então muitas pessoas veem o seu valor através daquilo que elas fazem, do resultado que elas oferecem, de ter um grande desempenho. Acontece que isso é uma grande escravidão. Quando a gente percebe a Bianca Andrade, né? A atleta brasileira, a gente já percebe uma leveza, que ela está em paz sendo ela mesma. Mas já a Simone Biles, ela tem uma autocobrança muito grande. E aí, de quebra, a gente percebe, né, na série, veio aquele escândalo também de abusos sexuais, né? Então, mais um outro grande escândalo. Então, a vida da pessoa, se a gente não olha para essas feridas, se a gente não olha para essas nossas faltas e a gente se preenche disso, do amor próprio, entende? Olha, o meu pai foi esse, a minha mãe foi essa, com essas questões, né? Dependentes de drogas. Mas isso é o que eu tenho, vou apegar a essa força, a essa conexão e vou seguir para a vida, no meu lugar de pequena. Nós às vezes cobramos os pais como se eles tivessem que ser perfeitos, e os nossos pais são só seres humanos. E quando eu não percebo a humanidade que há nos meus pais, eu também não percebo a humanidade que há em mim. E eu também não me permito erro. E a vida, ela não é perfeita. E nesse momento a pessoa entra em crise consigo mesma, porque ela não sabe ali qual é o lugar dela. Então o nosso lugar de força é o lugar de filha dos nossos pais. Então às vezes a gente acha que precisa fazer um curso, que precisa descobrir algo que a gente ainda não viu, que precisa ter uma grande ideia. E justamente o que vai nos conectar a grandes ideias, a ter bons resultados, é estar no nosso lugar, em paz com quem a gente é, com quem foi possível. Os nossos pais se encontraram e através disso nos geraram. E isso é o suficiente, eles nos deram a vida. A vida é o que existe de maior, não há algo maior do que a vida. Então nada do que outras pessoas façam depois é maior do que essa vida. E é isso que importa. Então se nós não fazemos as pazes, oi Paula, se nós não fazemos as pazes com essa vida que foi possível, eu não fico em paz comigo mesmo. E aí nada do que eu faça vai ser suficiente. Eu sempre vou estar buscando o aplauso externo. Mas enquanto isso, eu me sinto uma farsa. Porque eu preciso do reconhecimento e da validação do outro. E isso é uma escravidão. A pessoa não está em paz consigo mesmo. Então lá passa na série as colegas dela falando, né? E ela fala também que ela contou com o apoio da terapeuta, dos treinadores e das colegas de equipe que acreditam nela mais do que ela mesma. Então veja se isso não é escravidão. Muitas pessoas se acostumam a viver dessa forma, escrava de ser aprovada, escrava de buscar algo que vem de fora, enquanto o que nos dá força e o que faz a gente estar no nosso lugar é ser nós mesmos. Então, quem está conectado com os pais não busca aprovação externa, porque sabe a força que tem, confia e acredita em si. Essa conexão nos traz autoconfiança. Quem sabe quem são os seus pais, a força que os seus pais têm, mesmo que sejam seres humanos
incompletos, com seus problemas, com seus defeitos, não busca a aprovação do outro, mas sabe e reconhece quem é. E não espera a aprovação vir de fora, mas sabe o potencial que tem em si. Bom, gente, esses eram alguns comentários. É lógico que ela é uma atleta espetacular, mas o que eu queria trazer para vocês é esse olhar dela sobre ela mesma, essa distorção e essa prisão de sempre estar sendo a melhor, de sempre uma criança, quando ela está nesse lugar, para ela é uma prisão, de ter que estar sempre se superando, de ter que estar sempre mostrando que é melhor do que os outros. Isso é uma prisão. Quando a gente busca esse reconhecimento externo, isso nos aprisiona muito. Eu já fui muito essa pessoa, de buscar o reconhecimento externo. Então, ela sentia que algo não ia dar certo nas Olimpíadas, né? Ela tem uma autocobrança extrema. Quando eu tinha 7 anos, eu fui porta-aliança em um casamento. E olha como é a vida da gente. Ali naquele momento tava um frio danado, gelado, e eu tava com um vestido assim todo lindo. E naquele dia eu me lembro que eu com 7 anos não quis vestir uma blusa de frio. Então por quê? Eu queria mostrar que eu era forte, né? Eu queria ficar bonita. Pra quê, gente? Buscando o reconhecimento do outro, buscando um reconhecimento externo. Então isso nos aprisiona muito. E eu fico imaginando, ela pode ganhar ali os prêmios que forem, ela nunca vai se sentir suficiente. E isso nos escraviza. Então até que ponto buscar algo é realmente saudável? Então a gente percebe, há pessoas miseráveis, milionários, mas miseráveis na alma, no sentir, de estar conectados consigo mesmo, de estar em paz com quem é. Nós precisamos fazer as pazes com quem nós somos, com quem fomos capazes de ser no passado, de onde a gente vem, quais são as nossas raízes. É claro que isso não é algo fácil, mas é esse lugar que nos dá força, é o nosso lugar. Então eu queria só trazer para vocês, eu amei o documentário, estou esperando já sair os próximos episódios, né? E recomendo que vocês assistam também, hoje está em 2º lugar dos mais assistidos. Eu achei muito curioso por vê-la falar que ela mesma não sente essa conexão com ela mesma não se percebe que há uma desvalorização dela por ela mesma. Então eu queria trazer para vocês essa observação. O quanto hoje você percebe o seu real valor, ou o quanto você espera perceber que tem valor vindo de alguém te dizer isso. O quantas vezes as pessoas ficam escravas do reconhecimento vir de fora, enquanto o reconhecimento ele precisa ser genuíno e vir de nós mesmos. Então isso é autoconfiança. Nós precisamos confiar em nós mesmos. E como a gente faz isso? Se conectando com a gente, se conectando com as raízes, sabendo de onde a gente veio e sabendo que não há como mudar isso. Fazer as pazes com quem nós fomos no passado e com toda a nossa história. Não é fácil, é simples, mas é possível. Mas não é fácil. Veja depois, Mônica tá na Netflix. Heloína, Inês. Sim, nós precisamos olhar no espelho e não esperar que o outro reconheça, que o outro nos dê algo que a gente busca. Mas nós percebermos o nosso valor, né? É isso que muda o jogo, é isso que faz toda a diferença. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Na verdade, eu fiz uma live aqui muito rápida, vou deixar salva. E era só alguns comentários, porque perceber ela dando entrevista e ela mesma falando que não confiava nela, é da Simone Biles. Depois eu vou colocar qual que é o título certinho aqui. Tá na Netflix, hoje é o 2º mais assistido lá da Netflix. Vou colocar para vocês certinho o nome depois aqui, vocês assistam. Tem 2
episódios disponíveis e vai sair mais, né? Agora com certeza vai sair uma sequência boa aí. E eu gostaria que vocês observassem o fato de todas as vezes que ela faz aquele salto, ela coloca a própria vida dela em risco. Então há um impulso de morte, há um senso de não valorização e de uma forma sistêmica também há uma inversão de lugar. Né? Ela não está ali ocupando o lugar dela, que é o lugar de força. E o sentimento de que o simples fato dela existir não foi o suficiente para que a mãe dela deixasse as drogas. Então, às vezes a gente pensa que as pessoas são livres. Não, e as pessoas não são livres. Mas o nosso olhar de criança, o nosso olhar infantil, gostaria que os nossos pais tivessem sido diferentes. Acontece que quando a gente quer que isso aconteça, nós não estamos em paz com quem nós somos. E não há como mudar isso. E o nosso lugar é o único lugar que é um lugar de força. Então, se a gente sabe de onde a gente vem, a gente tem força. E esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigada, Mônica. Obrigada, Inês. Tia. Assiste aí, Tia, na Netflix. Está disponível lá. Gente, eu vou deixar salvo, tá? Eu vim aqui muito rapidinho, mas não queria deixar de passar. Quem sabe depois há disponíveis aí outros episódios e a gente aprofunde um pouco mais. Tchau! Obrigada!